Olá, é uma grande alegria participar desse Hangout de Educação Financeira promovida pela ABFIN. Uma semana cheia de atividades para levar a educação financeira para as pessoas, para que elas conheçam mais sobre esse importante assunto tão relevante nos dias de hoje. Eu espero que você goste da nossa conversa e a gente vai então começar aqui a apresentação. Essa semana tem sido bastante importante por conta de levar, então, esse tema de educação financeira aos diferentes públicos. E, com isso, a gente espera, de fato, que as pessoas se sensibilizem mais para esse tema em função do elevado índice de endividamento da nossa população. Meu nome é Celiane Gonçalves, eu sou educadora financeira e o tema que eu vou abordar é Descubra o valor de ter uma equipe mais motivada e feliz. Eu atuo na cidade de Florianópolis, não só como educadora financeira, mas também sou coach, sou treinadora, palestrante, tenho MBA executivo em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, já atuei também em várias empresas em cargos de liderança, na área de vendas, de marketing, de propaganda médica, e sou coautora do livro Damas de Ouro, da editora Ser Mais. Então, um pouquinho da minha formação profissional. Falar sobre dinheiro, educação financeira, falar sobre desenvolvimento financeiro é sempre um assunto bastante desafiador. E hoje, falar sobre dinheiro é um dos assuntos mais causadores de angústias e conflitos na nossa população. Isso por conta de nós termos um elevado índice de famílias endividadas. Com certeza você conhece alguém que é endividado, todos nós conhecemos. E, infelizmente, a gente não foi educado para aprender a lidar com o dinheiro. O que acontece, então, hoje, quando uma empresa contrata um trabalhador? Ela precisa desenvolver um trabalho para gerar resultados e, com isso, manter a sua saúde financeira, certo? Porém, na prática, a gente observa que nem sempre isso acontece, por conta do seu colaborador, do seu funcionário, não conseguir gerir as suas finanças adequadamente. E isso vocês vão acompanhar, que compromete muito essa estabilidade da empresa, inclusive a sua produtividade e resultados financeiros. E no que diz respeito, então, à questão financeira do funcionário, até que ponto esses profissionais conseguem manter em ordem a sua própria saúde financeira? O que a gente observa é que muitos colaboradores de diversas empresas apresentam endividamento, muitas vezes são grandes endividados, e eles têm uma série de problemas decorrentes desse endividamento, que nós vamos então falar aqui. Uma vez você se deparando com uma situação financeira mais desafiadora, nós observamos que muitas vezes as pessoas elas não compreendem exatamente o que é o dinheiro, né, o funcionamento básico desse dinheiro, não conhecem sobre economia e desconhecem também instrumentos financeiros. Isso faz com que as pessoas tomem decisões inadequadas e essas decisões comprometem negativamente a sua qualidade de vida e também da sua família. E, consequentemente, vai refletir no ambiente de trabalho e nos resultados da empresa também. Segundo dados da FEComércio de 2013, o Brasil ele apresentou no ano passado, cerca de 64% das famílias brasileiras estavam endividadas. Esse ano não consegui os dados atualizados ainda, porém, não estão muito diferentes desse que eu estou apresentando agora. E se nós formos observar como é que está esse endividamento das famílias em algumas capitais do Brasil, a gente consegue observar aqui o ranking das 5 principais cidades endividadas, as mais endividadas, né, as 5 maiores, e as 5 menores cidades endividadas. Curitiba está em primeiro lugar, com 88% das famílias endividadas. Em segundo lugar vem Florianópolis, com 82%, Maceió, 77%, quarto lugar Palmas, 75%, e Cuiabá, em quinto lugar, com 75%. E as 5 menores capitais endividadas são Salvador,
com 40% das famílias endividadas, Goiânia, 43%, terceiro lugar, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 46%, depois São Paulo, 50%, e por último, quinto lugar, no caso, Manaus. As informações que são levadas em consideração para se dizer se é endividado ou não, é se eu tenho, por exemplo, uma prestação. Se eu tenho alguma prestação, eu sou considerada uma pessoa endividada. Pode ser até que eu tenha dinheiro para pagar essa minha prestação, essa minha parcela. Isso não importa. O que importa é que, se eu faço um parcelamento de qualquer produto ou bem que eu compro, isso já é considerado endividamento. Eu posso até ter condições de pagar, mas isso entra, então, nessa estatística. O descontrole financeiro, ele é extremamente problemático, porque ele afeta a saúde das pessoas, ocasionando estresse, depressão, angústia, ansiedade. Isso vai refletir no ambiente de trabalho, porque a pessoa, ela automaticamente leva essa sua dificuldade para a empresa. Dificilmente a gente vê as pessoas que controlam bem as suas dificuldades, mas geralmente elas carregam isso para o ambiente de trabalho. E vai refletir também na sua família, com dificuldade de relacionamento, as brigas, os desentendimentos. Isso acaba, na verdade, virando um ciclo vicioso. E esse ciclo, ele precisa ser interrompido, porque ele traz sérios prejuízos. Não só prejuízos de ordem pessoal, afetando a saúde, como também a família, mas também no que diz respeito ao ambiente de trabalho. Então, ele traz muitos problemas e a empresa, ela precisa estar atenta com um olhar mais especial para o seu colaborador. Isso acontece em praticamente todas as empresas. Um funcionário endividado, então, ele está gastando mais do que ele ganha, né? Para se endividar, muitas vezes, então, ele gasta além do que pode. Ele não consegue produzir o seu trabalho de uma maneira adequada, de forma plena. E ele perde também o foco no trabalho, porque ele passa a prestar atenção nos seus problemas, nas suas dívidas, nas suas dificuldades financeiras. E isso automaticamente vai afetar a saúde, trazendo uma série de consequências que geralmente a gente observa quando conversa com uma pessoa endividada. Ela tem úlcera, ela tem gastrite, a dor de cabeça, ansiedade, não dorme direito, e pode também levar à separação conjugal. Então, vai automaticamente refletir no desempenho do próprio trabalho deste colaborador ou deste funcionário. Em relação à produtividade, estima-se que a produtividade de um funcionário endividado caia pela metade. Olha só que dado importante esse, né? E o funcionário, ele fica estressado porque ele só consegue pensar na dívida. Você, internauta, vai ter a oportunidade de ver mais para frente o quanto as pessoas endividadas que estão no ambiente de trabalho, quanto ela dedica horas pensando no problema. Ela passa muitas horas por semana pensando no problema, e com isso, claro, ela está deixando de produzir. São cerca de, pelo menos, 5 horas perdidas por semana. Esses dados são dados americanos, nós não temos pesquisas nesse sentido ainda, mas que é um valor bastante elevado, isso é. O endividamento dos funcionários, então, é uma preocupação das empresas. Se não é da sua empresa, ou se não é da empresa que você conhece, deveria ser. Porque com o crescimento desse endividamento, o crescimento do endividamento vem fazendo com que as empresas se preocupem com a saúde financeira dos funcionários e invistam em programas de orientação sobre o uso consciente do dinheiro. Muitas empresas já estão aplicando programas de educação financeira, porém, não é a realidade ainda da maioria. A produtividade está caindo, existe um alto índice de absenteísmo, de presenteísmo, porém, as empresas, nem todas aí estão investindo na educação financeira. Aquelas que investem já estão colhendo resultados positivos. Então, as empresas investem em educação financeira para os funcionários para reduzir o quê? A inadimplência do funcionário, porque se o funcionário está inadimplente, isso vai afetar a produtividade da empresa e também a sua saúde financeira. Então, quanto melhor equilibrado, quanto mais equilibrado financeiramente este funcionário estiver, melhor vai ser para a empresa, porque ele vai ter a cabeça dele mais tranquila para
dar um foco maior no trabalho, com mais criatividade, atenção e aumentar a sua produtividade. Quando a gente fala em saúde, nós lembramos principalmente da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual, porém a saúde financeira já é considerada também uma saúde, porque se as finanças não vão bem, se eu não estou bem com a minha saúde financeira, ela vai afetar todas as outras saúdes. Uma pessoa que está endividada, que ela está com problemas financeiros, ela tem sim problemas de ordem física, ela tem problemas de ordem mental por conta dessa saúde financeira abalada, isso também acaba comprometendo a sua saúde espiritual. Então, todas as saúdes ficam atingidas por conta da saúde financeira que está desequilibrada. E quais são, então, esses efeitos negativos dessas decisões financeiras inadequadas dos funcionários? Todo mundo perde, todos saem atingidos, a empresa perde, a família perde e a própria sociedade acaba sendo também afetada, porque isso acaba gerando um problema que se transfere para outras pessoas também, né? Quem não tinha nada a ver acaba tendo que assumir o problema do outro. Muitas empresas acabam fazendo adiantamentos de salário para o seu funcionário, dão vales, e isso leva a um desequilíbrio das finanças. E não é para isso que a empresa está ali. Ela está ali para desenvolver o seu trabalho, oferecer o seu produto ou serviço, e com isso ter o seu faturamento, o seu retorno financeiro e poder pagar os seus colaboradores no final do mês. Porém, quando ela acaba se envolvendo com essas questões financeiras dos funcionários, isso pode levar a desequilíbrios financeiros. Eu digo assim, quando ela acaba tirando dinheiro do caixa para fazer um adiantamento de salário ou até mesmo dar um vale, isso acaba por gerar algum desequilíbrio financeiro na sua conta. A solução, então, é investir em educação financeira, porque uma pessoa educada financeiramente, ela consegue entender mais sobre o dinheiro, ela sabe usar melhor este dinheiro, ela consegue utilizar esse dinheiro para os seus sonhos, usar o dinheiro de uma maneira mais sustentável e, com isso, ter a sua cabeça mais livre para as outras coisas. Só que quando a gente fala de educação financeira, é muito importante ressaltar que não se trata apenas de números, não se trata de ficar preso somente a cálculos mirabolantes, aquelas planilhas complicadas. A educação financeira, ela é muito mais simples do que parece. Claro que ela vai envolver cálculos, mas ela está relacionada principalmente a uma questão comportamental. A educação financeira envolve, então, entender o que é o dinheiro. Uma pessoa, quando está aprendendo sobre educação financeira, ela aprende a fazer uso sustentável desse dinheiro, ela aprende sobre entradas e saídas, custos, lucro, ela passa a entender melhor o quanto que ela está gastando e o quanto que está sobrando. Ela aprende a gerenciar melhor as suas finanças, o seu dinheiro. E a educação financeira, ela vai trabalhar principalmente a mudança de comportamento, de hábitos e de atitudes. É aí que é o ponto mais relevante da educação financeira, é a mudança de comportamento, mudança de atitudes e mudanças de hábitos. Nós não aprendemos educação financeira quando a gente era criança, então nós não desenvolvemos o hábito de utilizar adequadamente esse dinheiro de uma maneira sustentável. Então, a gente sabe que quando a gente é criança tem que aprender a comer corretamente. Você aprende que as frutas e verduras são mais saudáveis, que a gordura não faz muito bem, evitar fritura e tal, né? E você acaba desenvolvendo ao longo dos anos, ou pelo menos deveria desenvolver, hábitos alimentares corretos. Agora, com o dinheiro, dificilmente a gente vê isso acontecer. E, por conta disso, a nossa população hoje se encontra tão endividada. Mas é porque nós precisamos, de fato, mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes e o nosso comportamento em relação ao uso do dinheiro. Agora, por que a empresa deve investir em educação financeira? Porque as decisões financeiras dos seus empregados e dos seus colaboradores estão impactando negativamente as suas atividades e os seus resultados. Quem tem empresa
e que tem um funcionário endividado, se por acaso ajuda esse funcionário, talvez já tenha observado isso, que acaba impactando negativamente os seus resultados e as suas atividades. A produtividade cai e outros problemas acabam surgindo, né? Eu trouxe aqui essa matéria que fala sobre as empresas que investem, então, na educação financeira, né? Então, empresas aumentam a produtividade com saúde financeira dos empregados. Companhias como HP e Siemens passaram a investir em programas de educação financeira e colhem os frutos com menos afastamentos e queda de dias perdidos. Então, é comprovado, sim, que você diminui o absenteísmo, diminui o presenteísmo, você melhora a atenção do funcionário, ele consegue se dedicar melhor, ele está mais presente, mais focado, mais concentrado, e com isso o resultado melhora para a empresa. Então, uma empresa é mais produtiva não só quando os seus funcionários estão com boa saúde física. O controle das finanças pessoais da equipe, né, também impacta nos resultados da companhia. A atenção com o bolso, aliada à saúde física, refletiu diretamente na redução de funcionários afastados da HP por problemas diversos. Olha que interessante esses dados aqui. Caiu de 178 em 2009, último ano antes do início do programa, para 98 em 2013. Os dias de trabalhos perdidos pela abstenção dos empregados tiveram queda de 67% no mesmo período, passando de 287 para 97. O índice de engajamento dos funcionários também subiu 12 pontos percentuais de 2009 para cá na empresa. Então, veja que legal, né? A empresa ela tem resultados positivos, sim, você tem a diminuição dos afastamentos e, com isso, o funcionário fica muito mais engajado. Então, o principal objetivo que leva uma empresa a investir na educação financeira é aumentar ou recuperar a sua produtividade. Se o funcionário está equilibrado financeiramente, ele consegue ser muito mais produtivo e concentrado naquilo que ele está fazendo. E, claro, presente também, né? Por outro lado, aquele funcionário que não está bem financeiramente, ele não vai conseguir ser produtivo, não vai conseguir se concentrar, se dedicar ao trabalho como deveria e vai trabalhar muito mais desmotivado. Até os riscos de conflitos internos aumentam, porque ele acaba ficando com o seu estado emocional muito mais abalado. Então, a gente vê uma situação, às vezes, complexa até e difícil de se lidar. Olha que dado importante aqui. O estresse por dívidas derruba a produtividade. As pessoas que estão endividadas, as pessoas que têm problemas financeiros, elas acabam, sim, por desenvolver estresse. E nos Estados Unidos, foi realizada uma pesquisa chamada Stress in America, da American Psychological Association, que é da Associação de Psicólogos Americanos. E o que eles descobriram? Que o dinheiro é a maior causa de estresse nos Estados Unidos. 69% dos americanos afirmam sofrer de estresse associado a questões financeiras. Gente, olha que número elevado, quase 70% dos americanos sofrem de estresse por conta de questões financeiras. No Brasil, infelizmente, nós não temos dados para apresentar, mas se lá fora, que é uma economia extremamente desenvolvida, os Estados Unidos, um país com uma economia forte demais, né, apresenta esse dado elevado de 69%, como será que está aqui no Brasil? Talvez esteja mais, né, do que a gente está observando aqui. Investir, então, em educação financeira no ambiente de trabalho é atacar diretamente a maior fonte de estresse dos trabalhadores. Então, se eu levo esta informação, essa educação de como que ele vai compreender melhor o dinheiro, como vai fazer uso mais sustentável do dinheiro, como ele vai conseguir organizar as suas finanças até se equilibrar financeiramente, eu estou combatendo a raiz do problema, que é o estresse dos trabalhadores. E em relação às finanças pessoais e o seu impacto nas empresas, vamos ver essa outra pesquisa aqui também muito interessante.
Segundo a SHRM, Society for Human Resource Management, 83% dos profissionais de RH nos Estados Unidos acreditam que os problemas financeiros dos empregados afetam a performance dos empregadores. Então, se o funcionário tem problema financeiro, 83% dos profissionais de RH acreditam que isso vai afetar o desempenho dos empregadores. Aqui no Brasil, existem algumas pesquisas informais que indicam que essa percepção também é válida por aqui. Os fatores do endividamento pelos quais os colaboradores e as pessoas, de modo geral, se endividam são inúmeros. O consumismo desenfreado, a pessoa vê uma coisa, ela já quer comprar, muitas vezes não tem a necessidade, mas por conta das facilidades ela acaba consumindo muito mais do que realmente precisa ou necessita. O analfabetismo financeiro também é um dos grandes fatores de endividamento, porque se eu não conheço o dinheiro, se eu não acompanho, se eu não sei o quanto eu estou gastando, o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, como é que eu vou ter o controle, né? Se eu não gerencio isso, eu realmente tenho mais facilidade de perder o controle. O marketing publicitário, que a todo instante a gente está vendo uma propaganda, é um outdoor, é uma revista, é no rádio, o momento inteiro a gente está recebendo propaganda ou anúncio de algum produto ou de algum serviço, dizendo para a gente comprar, promoção, tem desconto de 20%, as facilidades são inúmeras e a gente acaba se sentindo tentado, né, para comprar mais, por conta desse marketing tão persuasivo, que não tem nada de errado, ok? Ele está fazendo o trabalho dele, eu é que tenho que saber me controlar, eu que tenho que saber o momento certo de eu fazer as compras ou não. As empresas que divulgam os seus produtos, que fazem as promoções, não tem nada de errado. O marketing publicitário não tem nada de errado com ele. É a pessoa que tem que aprender a saber fazer uso correto do seu dinheiro e investir nesse produto ou serviço se ela realmente tiver condições. Mais um outro fator é o crédito fácil. As pessoas que têm cartão de crédito, elas não fazem conta na maioria das vezes. Elas acham que aquilo é dinheiro que pode ser gasto assim, de qualquer jeito, e não é, né? Nós sabemos que não é. E a facilidade de parcelamento também, compre no cartão e pague em 10, 15, 20 vezes, e as pessoas vão lá e compram, né? Às vezes tem 3, 4, 5 cartões. Eu faço consultoria para pessoas endividadas, e muitas delas têm 4, 5 cartões e não têm o menor controle daquilo que ganha e do quanto gasta. E vão gastando, gastando, gastando. Então as pessoas perdem literalmente o controle das suas finanças e acabam indo para um buraco, muitas vezes difícil da gente retirar, né? Fica uma coisa bastante desafiadora você trabalhar com pessoa altamente endividada. Então, hoje os fatores de endividamento eles são inúmeros e a gente tem que saber que o nosso colaborador ou funcionário, ele está envolvido com tudo isso, assim como nós estamos, né? Todos nós. E não significa que é somente aquela pessoa que tem o menor poder aquisitivo que vai se endividar. Não, isso daí acontece em todas as classes sociais, em todos os níveis socioeconômicos. Uma vez, então, havendo endividamento, a gente sabe que vai afetar a saúde, vai comprometer o trabalho e também vai trazer problemas para a família. Na saúde, nós falamos de estresse, que é extremamente comum. Algumas pessoas entram em depressão. Cada vez mais nós estamos nos deparando com uma população com índice mais elevado de depressão. Ela fica mais desanimada, muitas vezes com baixa autoestima, angústia, tem cansaço, irritabilidade e outras coisas mais, né? São muitas os efeitos na saúde. E no trabalho, ela tem o presenteísmo, ela está presente lá, só que a cabeça está em outro lugar, ela não está concentrada, não está envolvida com a atividade de trabalho, ela está de corpo presente, mas a cabeça completamente em outro lugar. O absenteísmo, as faltas, então, ao trabalho, a baixa produtividade é extremamente comum, turnover elevado, as demissões são mais frequentes e os trabalhadores menos eficientes. E na família, como ele vai levar este problema para a família,
pode acarretar problemas no relacionamento, falta de comunicação, brigas, desentendimentos e até mesmo a separação. Só que assim, isso não afeta só o casal. Se ele tem filhos, toda a família fica envolvida. Se tem pai, mãe, tio morando junto, gente, é toda a família. E você, acredito eu, conheça alguma família que tem uma pessoa endividada. Sabe o quanto isso é problemático de fato para essas famílias. Então, os impactos do analfabetismo financeiro dos funcionários nas empresas são a queda de produtividade, decorrente, então, de presenteísmo ou absenteísmo, turnover elevado, problemas decorrentes de estresse, perda da eficácia dos benefícios, pressões financeiras sobre as áreas de pessoal, com os adiantamentos, os vales, né, conforme eu comentei anteriormente, e até mesmo o risco aumentado de fraudes internas, porque uma pessoa que ela tem problemas financeiros, ela acaba gerando mais conflito interno, e com isso ela também está mais propensa a realizar algum tipo de fraude. E no que diz respeito ao turnover elevado, você aí de casa, né, você internauta, você já deve ter observado que as pessoas não estão tão preocupadas assim se elas vão ser demitidas ou não. A gente percebe uma redução dessa preocupação, porque muitas estão com facilidade de se colocar no mercado de trabalho. Cada vez mais a gente vê placas em empresas, em lojas, restaurantes, pedindo para contratar funcionários, né, colocando lá anúncio para contratação, e nem sempre elas conseguem fazer essa recolocação. Então, hoje, eu percebo, e muitos colegas também da área financeira e não da área financeira, a gente percebe que existe essa facilidade maior de colocação e as pessoas mudam por qualquer R$100. Ah, se não está legal aqui, a outra está oferecendo R$100 a mais, e ela vai, não pensa duas vezes. Muito bem. E a queda da produtividade? Queda da produtividade relacionada a presenteísmo e absenteísmo. Olha que informação importante e relevante essa de uma pesquisa que foi feita pela PricewaterhouseCoopers, também lá nos Estados Unidos. É uma pesquisa de 2012, ok? 97% dos funcionários utilizam horas de trabalho para cuidar de questões financeiras pessoais, sendo que 22% despendem pelo menos 5 horas por semana só para cuidar de questões financeiras. Então, 97% dos funcionários, dos colaboradores, eles usam as suas horas de trabalho lá para resolver questões financeiras. E perdem com isso quase que 5 horas por semana, são 20 horas por mês. É muito tempo, são muitas horas investidas, eu diria assim, ocupando a cabeça da pessoa para ela resolver ou cuidar das suas questões financeiras pessoais. É muito tempo. Para uma empresa que depende do funcionário, ele contratou um funcionário para produzir e gerar resultado, olha como que cai a produtividade. Então, é mais um detalhe que reforça a importância das empresas investirem na educação financeira empresarial, num programa de educação financeira empresarial. Porque uma vez ela investindo nesse tipo de educação, né, para os seus colaboradores ou os seus funcionários, todo o clima organizacional muda. Você melhora a saúde dos funcionários, o nível de estresse diminui, você aumenta a motivação da equipe, com isso também você vai ter um aumento da felicidade. Então, está tudo relacionado. Se eu tenho uma vida equilibrada financeiramente, eu tenho mais saúde financeira e as minhas outras saúdes não ficarão afetadas por conta da minha saúde financeira. Eu tendo a ser uma pessoa mais equilibrada. Não necessariamente isso, mas a gente sabe que a saúde financeira, quando está desequilibrada, ela afeta todas as outras saúdes. A educação financeira, então, ela é fundamental, mas não está somente atrelada aos números.
eu falei também que a educação financeira, ela envolve muito mais a mudança de hábitos, de comportamentos e de atitudes em relação ao dinheiro. É saber fazer um uso mais sustentável desse dinheiro. Tá certo que eu preciso acompanhar os números, eu preciso sim fazer cálculos, mas eu não posso falar para o funcionário ou para o colaborador, se ele não tem essa intimidade toda, que ele vai ter que se mergulhar nos números e nas planilhas, porque senão a pessoa vai ficar assustada. Opa, isso aí dá medo, né? Falar de dinheiro, fazer conta, muitas vezes as pessoas fogem disso. Quem trabalha com isso, né, nós que trabalhamos com educação financeira já há algum tempo, nós sabemos que as mudanças de hábitos, de comportamentos e atitudes é que vão levar a esse equilíbrio financeiro. Ok? Muito bem. Aquelas pessoas, então, que são mais educadas financeiramente, elas tendem a ter uma saúde mais estável, são pessoas mais felizes, mais produtivas, mais motivadas e que também têm mais qualidade de vida, não só para si, mas também para a sua família. Porque se um colaborador se sente melhor, se ele está mais produtivo, mais saudável, mais feliz, ele leva isso para a sua casa, para o seu ambiente familiar. Então, a família toda acaba sendo afetada positivamente. Por isso que é importante nós termos esse equilíbrio financeiro. E a gente sabe que a vida se torna muito complicada em família e na empresa se existe aí algum problema financeiro. Então, os programas de educação financeira nas empresas, eles geram benefícios não só para o empregador, mas também para os funcionários. Não é? Eu não vou estar assim, vai me representar mais despesa. Isso aí vai ser custo. Gente, vocês vão ver daqui a pouco. Você, internauta, você empresário, ou você colaborador ou funcionário, você vai ver o quanto que isso pode representar em termos de retorno financeiro. Então, é fundamental que a empresa invista na educação financeira, em programas de educação financeira, porque ela vai ter, sim, benefícios e o funcionário também vai ter benefícios. Então, quais são os benefícios para o empregador? Aumento geral de produtividade, redução do turnover, redução do absenteísmo e presenteísmo, redução dos custos associados ao estresse, porque muitas vezes a pessoa ela tem que procurar um serviço médico, ela se ausenta, ou ela vai ter que tomar medicamento, vai ter que fazer algum tratamento específico, e isso tem custo, né? Ela vai ter ainda um maior engajamento do funcionário, se tem uma redução de problemas e custos com saúde, tem-se um alívio da pressão financeira sobre o RH em relação à folha, adiantamentos, né? Tem-se aí uma ajuda na identificação de pessoas cronicamente desorganizadas. A educação financeira consegue detectar quais são as pessoas que precisam ser observadas com um olhar mais especial, né, que ela apresenta uma dificuldade maior, então a gente consegue, através de algumas ferramentas, detectar isso. Tem-se também uma otimização ou uma potencialização da utilização e o entendimento dos benefícios que essa educação financeira pode proporcionar, né? Benefícios também concedidos pela própria empresa. Tem-se aí a redução do risco de fraudes internas e um aumento da transparência nas decisões de remuneração. Os benefícios para o empregado são inúmeros, além da redução do nível de estresse, aumento da motivação, ele fica muito mais assim atento, criativo para fazer as suas atividades do dia a dia. A gente sabe que melhora também o processo de tomada de decisões, obtém-se um maior valor real do seu pacote de benefícios e melhora também o bem-estar geral e o desempenho do profissional. Então, os dois lados ganham e ganham muito, tanto a empresa como o colaborador ou empregado. E qual é esse ganho, Celiane? Qual é esse retorno sobre investimento ou o ROI da educação financeira no ambiente de trabalho? O ROI que eu vou apresentar para vocês aqui são
referentes a dados americanos, são de pesquisas americanas, nós não temos ainda dados no Brasil. Mas o ROI da educação financeira no ambiente de trabalho, segundo o PFIF, que é o Personal Finance Employee Education Foundation, o ROI de um programa de educação financeira no ambiente de trabalho pode chegar a $3 para cada dólar investido. Olha que informação importante, para cada dólar que a empresa investe em programas de educação financeira, ele tem $3 de retorno. Então, 3-1 é o retorno sobre o investimento, ou ROI da educação financeira no ambiente de trabalho. Gente, isso aqui é extremamente relevante, porque como nós não temos muitos dados, e o mercado americano é um mercado que pesquisa muito, que tem muitas pesquisas desenvolvidas, nós podemos, sim, de alguma forma, em algumas situações, considerar esses dados. Né? Um funcionário que está mais presente, que está mais produtivo, mais focado, mais criativo, ele vai conseguir gerar mais produtividade. Ou pelo menos espera-se que isso aconteça. E com isso a gente tem um maior retorno financeiro para a empresa. Como que se deve, então, acontecer esses programas de educação financeira nas empresas? O que pode ser desenvolvido, né? Existem inúmeras atividades, ou vários recursos que podem ser utilizados, como o próprio autoestudo, palestras realizadas por profissionais da área, né, de educação financeira, o desenvolvimento de cursos e workshops, tanto presenciais como online, através de vídeos. Falei aqui já os presenciais, né, os cursos e workshops presenciais, jogos, dinâmicas e atividades interativas presenciais e também online, e o coaching ou treinamento individual. Eu, como coach, realizo coaching sobre educação financeira também, para contribuir com a redução de educação, para contribuir para a redução do endividamento das pessoas. E como a gente está falando sobre a importância, né, de se ter uma equipe mais motivada e mais feliz por conta da própria educação financeira, esse investimento de programa vai trazer um aumento da saúde. Nós já temos comprovado que a qualidade de vida melhora muito, porque a pessoa, quando consegue equilibrar as suas finanças, ela fica mais tranquila, mais presente no dia a dia, ela consegue desenvolver melhor as suas funções, com certeza gera benefícios para a família, traz muito mais felicidade, também proporciona benefícios para a empresa, inúmeros desses benefícios já foram falados e repetidos até aqui, e vai ficar muito mais motivada e produtiva. Então, são alguns dos benefícios, né, relacionados à educação financeira. E se você tem a oportunidade de investir num programa de educação financeira, ou se quer conhecer melhor, entre em contato com profissionais. Você vai ver que vale a pena. Começa, talvez, até pelas pessoas que têm um nível de endividamento maior, se não deseja aplicar um programa, mas procure ler mais a respeito, peça uma consultoria, converse com um especialista da área, e você vai ver que os caminhos são vários e que isso realmente pode trazer muitos benefícios para o seu negócio. E, claro, se um funcionário está equilibrado financeiramente, mais motivado, mais feliz, isso tende a refletir no ambiente de trabalho. Eu, então, deixo os meus contatos para que vocês possam entrar em contato comigo. Tem aí os meus e-mails, meu telefone, meu site, as redes sociais. E aqui eu me despeço. Eu espero que vocês tenham gostado e que possa, de fato, trazer mais benefícios para a sua vida e das pessoas que você conhece. A educação financeira nunca é demais, né? Por mais que a gente invista, nem que seja um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada semana, todo mundo sai ganhando. Então, eu desejo muito mais sucesso para você com sustentabilidade.